da instigante série Quem Sou Eu na Fila do Pão. Pois é, vocês já ouviram falar dessa história que o governo do PT tirou não sei quantas pessoas da linha de pobreza? Então, acho que era final de 2008, entre 2008 e 2010, não lembro exatamente. Trabalhava com pesquisa e nós descobrimos que que o IBGE tinha mudado o seu padrão de classificação socioeconômica das famílias, aquela classe A, B, C, D, e tinha criado subdivisões, assim, classe A mais, classe A menos, classe B mais, classe B menos, classe C mais, classe C menos. E aí nós fomos fazer uma pesquisa sobre os usuários de TV a cabo em vários extremos da cidade de São Paulo. Zona Leste, Jacupêssego, família, morava num sobrado, tinha um casal, duas filhas e uma netinha. Uma das filhas mora no fundo da casa, a casa está com uma aparência de uma reforma ou uma obra que foi interrompida há uns 5 anos, até mais ou menos isso. Você via muito desgaste da obra. E a família não tinha, assim, a casa não tinha um revestimento algum, mas até aí não é da nossa conta. Nessa casa tinha 3 televisões grandes e 3 assinaturas de TV a cabo. Nada contra, não é um julgamento. Ah, mas a pessoa não tem uma casa revestida com acabamento e tem TV a cabo. Não é essa a ideia, tá? A ideia é que as pessoas tinham ali valores que estavam sendo pesquisados por esse trabalho que nós estávamos realizando. Além dessas 3 TVs e 3 assinaturas de TV a cabo, me chamou a atenção também uma garotinha de 4 anos que era a neta desse casal, dono da casa. E a avó dela chega pra mim e fala: Ah, você viu que gracinha? E a mãe, você lê danada, viu? Ela foge às vezes e ela vai lá no vizinho quando tem baile funk, ela fica dançando o tigrão, não é bonitinha? Eu perdi a fala, né? Eu falei, puta, não tem o que fazer ali, né? Porque, imagina, menina de 4 anos fugir para ir para o baile funk. Imagina o que acontece com essa menina daqui a pouco. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu depois, mas enfim, que Deus tenha protegido ela. A gente foi em outra casa, essa na Penha, se não me falha a memória, onde havia uma senhora de 50 e poucos anos que tinha uma lesão óssea ali, um desgaste ósseo, e ela tinha dores lancinantes e fazia 3 anos que ela esperava uma cirurgia de restauro, uma prótese para esse desgaste ósseo, e ela era classificada como de doenças eletivas. E a gente descobriu depois que tinha pelo menos mais de 1 milhão de brasileiros considerados portadores de doenças eletivas, que são doenças que não matam, só aleijam, só incapacitam, mas não matam. E essa mulher estava lá carregando a dor dela, mas o SUS não tinha dinheiro nem prazo para operar essa mulher. E ela também não tinha como arcar com uma cirurgia de alta complexidade por conta própria. E a gente foi em outra casa, dessa vez no Jardim Ângela, onde havia uma vilinha assim com casas geminadas, uma do lado da outra. E a última casa que a gente ia entrevistar era uma senhora diarista. Ela tinha uma bela máquina de lavar roupa no puxadinho assim em frente à casa, ótimo, graças a Deus. E aí a gente entrava na casa, tinha um quarto à esquerda, a sala no meio e um quarto à direita. No quarto à esquerda havia o quarto de um menino de 12, 13 anos, que era o filho dela. No quarto à direita tinha o quarto da filha dela, que devia ter uns 17 ou 18, com um filho de já 1 ano e meio. E ela contando pra gente como é que ela fazia o pagamento dessas 2 assinaturas. Uma era pré-paga e outra era pós-paga. A casa era de uma sujeira impressionante. Eu tive que sair da casa para tomar um antialérgico para poder realizar o meu trabalho lá dentro, porque era uma poeira, uma sujeira que ali dificilmente era possível coabitar, mas tudo bem.
não tenho nada com isso. E aí cada uma das pessoas tinha um celular, cada uma das pessoas tinha uma TV, e cada uma das pessoas achava que já tinha melhorado a sua vida. Mas na verdade eles só tinham dinheiro para comprar coisas que perderiam o valor no decorrer do período. Ali a 1, 2, 3 anos, o que teria, o que esse tablet, o que esse celular, o que esse aparelho de televisão representaria na construção de uma história pessoal, na construção de um futuro para aquelas crianças, na construção de um caminho profícuo e assim, independente, porque eu não preciso, chegou uma hora que o Estado não precisa mais ser responsável por mim, eu preciso ter autonomia. Aí o governo do PT também criou linhas de crédito que você comprava seu carro em 80 meses. No final das contas, se você conseguisse chegar a terminar de pagar esses 80 meses, você tinha pago 3 carros para os bancos. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro quanto naquela época do PT. Então, quando você escuta que o PT tirou gente da pobreza, não. O PT maquiou a pobreza, iludiu as pessoas. Não foi dada educação financeira, não foi dada educação sexual, não foi dado saneamento básico, não foi dado lastro social para essas pessoas efetivamente mudarem de vida. Porque se tivesse havido esse lastro efetivamente social, nós não estávamos hoje onde estamos. O governo Bolsonaro, ele está há 4 anos em vigência. Então, é difícil imaginar que ele tenha estragado tanto a nação em 4 anos. Quem estragou a nação do jeito mais sórdido, que foi a manipulação dos jovens, foi o governo do PT. Então, assim, quando você vir petista falar que você precisa liberar as drogas, pergunta para um cara que realmente está lá batalhando para botar comida na casa dele se ele está preocupado com a maconha. Se a maconha faz parte da cesta básica dele. Não faz. A maconha atende aí uma elite de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas e olhe lá. Né? Mas a maioria das pessoas que tem que ralar mesmo, que está interessada em tocar sua vida, está pouco se lixando para a maconha. Pergunta, você é a favor do aborto? Pergunta para as pessoas se pensa, reflete em relação a isso. Educação sexual é melhor do que aborto. Então, assim, tudo bem, você até pode liberar o aborto, mas depois que você explicar para as pessoas o que é um planejamento, uma vida sexual saudável. Para que as pessoas possam escolher quantos filhos vão ter ou planejar um pouco a construção da sua família e ter um lastro da educação sexual, mesmo que não queira construir uma família, mas que tenham autonomia e autorrespeito. Quem paga essa conta dos desmandos e dos equívocos de orientação sexual são as meninas na mais tenra idade. O número de jovens, de adolescentes grávidas no Brasil é escatológico. E essas meninas, depois que elas têm um filho, dificilmente elas voltam a estudar. Elas passam a depender do Estado, elas vão fazer trabalhos menos qualificados, elas vão sofrer muito, porque são elas que vão carregar esses filhos nas costas. A maioria, isso é uma estatística concreta, a maioria das mulheres no Brasil é considerada mãe solo, porque elas têm que batalhar sozinhas para educação e manutenção dos seus lares. Sabe como é que funciona isso? Porque não tem orientação. Tanto de meninos quanto de meninas, porque os meninos se respeitarem as meninas e as meninas se respeitarem os meninos e se respeitarem, elas vão escolher melhor o seu caminho e sua trajetória.
Então, quando você ouvir o Partido dos Trabalhadores encher a boca, dizer que é a favor do aborto, porque morrem milhões de mulheres todos os anos, morrem mesmo, é horrível. É porque não houve lastro, educação sexual. Quando nas escolas, muito cedo, existem cursos fantásticos que poderiam ser implementados para os professores em formação continuada, para que no ensino regular isso fosse implementado, mas isso dá muito trabalho. Imagina, você vai ter que ensinar biologia para as pessoas? Nossa, que coisa. Você precisa ensinar para esses jovens educação financeira, para que eles possam planejar os custos dele. Você ganha, sei lá, um salário mínimo. Se o sujeito tiver critério, uma família que 4 pessoas ganham um salário mínimo cada um, dá muito bem para você viver e construir coisas de um padrão simples, desde que você saiba gerir seus recursos. Se você ficar entrando nessa onda do consumismo, do celular carésimo, sendo que você não precisa, do tênis de marca, sendo que você vai pagar uma fortuna por aquilo e vai pagar uma prestação talvez, saber gerir os seus recursos, isto é de uma liberdade e de uma dignidade que nenhum petista nunca falou para você. Então é o seguinte, preste atenção. O governo do PT nunca tirou ninguém da pobreza. Ele mudou e maquiou os padrão socioeconômico e enquadrou essas pessoas num outro patamar. Inclusive, muitos deles, assim, por exemplo, funcionário, porteiro de prédio, passou a pagar imposto de renda, sendo que ele ainda não, que até então ele não pagava, porque houve essa mudança de padrão socioeconômico. Então, assim, falácia, maquiagem, hipocrisia. É isso que eu vejo. Porque a hora que você vê uma garota de 14 anos grávida que saiu do baile funk, isso tem de monte, nenhum feminista, nenhum esquerdopata vai lá dar o lastro para essa garota terminar de criar o filho dela e poder estudar também e retomar a vida dela. A vida dela é ceifada. A maioria das mulheres é que paga a conta desta hipocrisia. Preste atenção. Eu reitero aqui, não sou nada na fila do pão, mas faz 20 anos que eu jurei sobre o meu título de eleitor que eu nunca mais voto no PT. E desta vez eu vou votar em Jair Bolsonaro, porque para mim deu. Valeu? Até mais.